Vamos iniciar então a nossa revisão de imperialismo e neocolonialismo. Vou bater esses três tópicos principais de uma maneira rápida, objetiva, me valendo dos slides da aula original lá que nós ministramos, mas vou ser bem sucinto, bem en passant. Se vocês quiserem aprofundar, assistam a aula novamente. Então vou bater os conceitos, as justificativas de suporte ideológico, o imperialismo na Ásia e na África e o imperialismo norte-americano. Vamos lá então? Passando nesse slide aí, só para relembrar, tá? Neocolonialismo. Então nós temos que relembrar o termo colonizar, de colonialismo. Não vamos confundir o neocolonialismo com o colonialismo, com a colonização da América. Então foi um colonialismo que aconteceu depois da colonização da América, no século XIX, em que se dirigiu basicamente para a África e a Ásia. Então, colonizar, na realidade, significa fixar homens e mulheres de qualquer maneira, seja pacífica ou forçada, em determinadas regiões e mantendo as relações políticas, administrativas e econômicas com o país ou nação de origem ou a metrópole. Ok? Nesse slide, nós vamos ver as principais diferenças entre o colonialismo do século XVI e o neocolonialismo, que na realidade aconteceu no século XIX. Já vimos a primeira diferença, né, do tempo, quando ocorreu cada um. E com relação à área de domínio, o colonialismo do século XVI foi no continente americano, enquanto que no século XIX foi a África, Ásia e Oceania. Dentro do contexto econômico, vocês estão lembrados que o colonialismo do continente americano estava dentro de um contexto do capitalismo mercantilista ou comercial, enquanto que o neocolonialismo estava dentro do capitalismo financeiro e monopolista, que era característica da Revolução Industrial, da industrialização. Os agentes patrocinadores de cada um também foram distintos. Havia uma burguesia comercial e os estados nacionais modernos e a própria Igreja Católica patrocinando o colonialismo do século XVI na América. Enquanto que quem patrocinou o neocolonialismo foi a burguesia financeira e industrial, bancos e grandes empresas, que eram organizações financeiras das potências industrializadas. Então eram outros patrocinadores. E os objetivos econômicos também eram distintos. Enquanto que no colonialismo mercantilista do século XVI buscava-se produtos tropicais e metais preciosos, vocês estão lembrados lá do metalismo, tá? Buscavam também mercados consumidores das manufaturas. Eu digo manufaturas porque ainda não tinha industrialização. Já no neocolonialismo, a busca de matéria-prima para alimentar as indústrias dos países industrializados. Eles buscavam reserva de mercado, tanto para vender os seus produtos industrializados, quanto para adquirir a matéria-prima. E buscavam também áreas de investimento de capitais excedentes que eles dispunham. Então, eles investiam em infraestrutura nos países a serem colonizados, do neocolonialismo, para ter ainda mais retorno em termos de matéria-prima e de reserva de mercado. E quanto às justificativas, mais no campo ideológico, no colonialismo do século XVI, a grande justificativa era expandir a fé católica, tá? A expansão da fé católica. Enquanto que no neocolonialismo era uma missão civilizatória, o fardo do homem branco. Ele tinha que levar a civilização aos povos menos desenvolvidos, tá? Aos bárbaros, digamos assim, né? Então, levar o progresso, a ciência, o desenvolvimento, isso era a justificativa ideológica, mas no fundo, o que pesava mais, sem dúvida nenhuma, eram os aspectos econômicos. Em termos conceituais, o imperialismo ele surgiu para designar a política de colonização inglesa no século XIX, sobre as regiões da África e da Ásia. Mas depois ele passou a identificar também a exploração de territórios da África e da Ásia por outras potências europeias, a partir da segunda metade do século XIX. Mas esse termo imperialismo também depois passou a ser empregado para nações não europeias, como Estados Unidos e Japão. Isso é importante saber. Vamos ver então o nosso primeiro tópico, tá?
Primeiro tópico, reconhecer o imperialismo como resultado de um processo resultante ali da conjuntura da Revolução Industrial e as suas repercussões. Nós vimos ali no século XIX, particularmente na segunda metade, a evolução do capitalismo e da Revolução Industrial, particularmente na Europa, Estados Unidos, Japão. Vimos inovações técnicas e científicas, a utilização do petróleo como combustível, a descoberta do aço, a utilização da eletricidade, a evolução da química, surgindo novas formas de indústrias, novas empresas. O capital bancário se juntou com o capital industrial e surgiu o capitalismo financeiro monopolista, que nós vamos detalhar mais à frente. Então, vocês veem que a conjuntura era de um aumento da produção dentro de um mercado limitado na Europa e nos Estados Unidos, que tinham limitações, um acúmulo de capitais que precisavam ser reinvestidos em outras regiões. O mercado europeu estava saturado. O crescimento populacional, qual a solução? Qual a solução para resolver essa questão de aumento da produção, acúmulo de capital, necessidade de matéria-prima, necessidade de mercado consumidor? A solução foi o imperialismo e o neocolonialismo, obviamente, que nós estamos estudando aqui agora. Então é essa conjuntura que é importante vocês terem em mente. Vamos agora ao segundo tópico. O segundo tópico tem dois aspectos aí. É o capitalismo financeiro e monopolista, que está em negrito, e a Conferência de Berlim. Conhecer a importância desses dois aspectos. Nós vamos nos dedicar nesse slide somente ao primeiro. Capitalismo financeiro e monopolista. Conferência de Berlim fica para o próximo slide. A concentração de capital devido à segunda revolução industrial, a industrialização de outros países além da Inglaterra, gerou uma concentração de capital muito grande nas mãos de poucos empresários ou de poucas empresas, nas mãos de poucos países ricos. Isso quer dizer que 80% do capital mundial estava nas mãos de algumas empresas da Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos. Agora, um outro aspecto importante. Quando nós falamos em livre concorrência, a gente lembra logo de um aspecto positivo do liberalismo. Livre concorrência entre as empresas vai baixar o preço. Exatamente, inicialmente é isso que ocorre. Mas, ao longo do tempo, as coisas podem se distorcer. Por exemplo, a livre concorrência, quando você tem uma grande empresa que é rica, produzindo produto, e várias outras empresas pequenas produzindo o mesmo produto, no início vai ter uma briga por menor preço, para poder conquistar o mercado. E as empresas grandes têm condições de manter o preço baixo, mesmo com prejuízo, por mais tempo. E com isso as empresas maiores acabam quebrando as empresas menores. E acaba que essas empresas menores ou elas entram em falência ou são absorvidas pelas empresas maiores, são compradas pelas empresas maiores. Tá? E depois essas empresas grandes colocam preços maiores ou preços que elas quiserem. Então ocorre essa distorção. A concentração de capital, que nós já falamos aí, e de empresas, geram outras distorções, como o cartel, o holding e os trusts. O cartel, há pouco tempo nós tivemos aqui em Brasília, não sei se vocês acompanharam no noticiário, uma notícia de que os postos de gasolina estavam sendo acusados de cartel. Por quê? Porque eles se uniam, tá, para controlar o mercado. Então, quer dizer, a prática de cartel é quando as empresas se unem e estabelecem entre elas ali um preço para o combustível e evita aí a disputa de preço ou a livre concorrência. E o holding, professor? O que é o holding? O holding é quando uma grande empresa detém, ela compra as ações de outras empresas, normalmente do mesmo ramo, que tem interesse para ela. Ela compra as ações e passa a deter o controle acionário das outras empresas. E com isso ela controla as outras empresas. E com isso ela pode também tomar medidas que beneficiem a ela em prejuízo do consumidor. E o trust nada mais é do que a fusão de diversas empresas do mesmo ramo. Quando várias empresas do mesmo ramo, por exemplo, no ramo da bebida, nós temos a Ambev. A Ambev, ela tem várias marcas, ela comprou várias marcas de bebida e agora é controlado
pela Ambev. É como se fosse mais ou menos isso o truste. E essas práticas monopolistas que eu acabei de dizer ainda existem até hoje. E tanto que eu citei exemplo de Brasília. E os governos tentam controlar para evitar os aspectos nocivos sobre a economia, o impacto dessas práticas monopolistas sobre a economia, como inflação, aumento de preço e o próprio desemprego. Então, sobre imperialismo é importante a gente saber esses aspectos aí. Agora vamos ao próximo slide sobre a Conferência de Berlim. Vamos ver nesse slide, então, o que foi a Conferência de Berlim. Conferência de Berlim, que ocorreu, claro que, como o próprio nome diz, na cidade de Berlim, em 1885, da qual participaram os Estados Unidos, a Rússia e mais 14 países europeus. Ela tinha como objetivo principal ali regulamentar ou estabelecer critérios para a ocupação do território africano ainda não dominado, que nada mais é do que regular o direito internacional colonial sobre a África, além de regulamentar também a liberdade de comércio de algumas bacias, como a do Congo e do Níger, tá? E estabelecer então esses critérios para que o continente africano, que vocês veem aí no mapa, na África em 1870, que só tinha algumas partes mais próximas ao litoral ocupadas, o interior dele não estava dominado ainda. Então estabeleceram-se esses critérios, como se fosse, por isso que se diz que a Conferência de Berlim foi a partilha da África. Não foi bem a partilha porque não estabeleceu quais os limites de cada um. Isso foi uma acomodação de acordo entre os países. Mas basicamente foi isso daí. Uma curiosidade interessante é que o Congo era uma propriedade privada, era uma propriedade da Associação Internacional do Congo, cujo principal acionista era o rei Leopoldo II da Bélgica. Então, praticamente, o Congo era uma propriedade privada do rei Leopoldo II. Era uma região onde eles exploravam muito a borracha e o marfim, e utilizando, claro, mão de obra local e de uma maneira praticamente escrava. Havia muitos açoites, mutilações, estupros, assassinatos. Isso aí se tornou público e gerou assim uma comoção internacional tão grande que a Associação Internacional do Congo deixou de existir e o Congo passou a ser uma colônia belga. Então ficou conhecido como Congo belga. Ok? Agora, nos próximos slides, a partir deste, nós vamos ver as principais revoltas ou guerras de resistência ao imperialismo. Uma delas, que nós vamos ver, que foi uma das mais importantes também, foi a Guerra do Ópio. Justamente ali na China, em que a Companhia das Índias Orientais tinha o monopólio do chá da China. No entanto, havia um desequilíbrio comercial, porque os chineses não tinham interesse nos produtos do Ocidente. E com isso, a Companhia das Índias Orientais achou um produto que era muito lucrativo, que era o ópio, mas era um produto que era um comércio lucrativo, mas ilegal, dando, então, assim, digamos assim, daí o nome da guerra, né? Porque o governo chinês resolveu se opor a esse comércio do ópio, e então iniciou-se o conflito. Como nós estamos tendo aí uma aula de revisão, eu montei essa tabelinha com os principais tópicos desta guerra do ópio. Tá? Vocês já viram a aula com a professora Valéria, e eu só estou fazendo a revisão. Então vamos ver aí os principais tópicos. Quando que foi essa guerra do ópio? A primeira foi em 1839 a 1842, e a segunda guerra do ópio em 1858. E onde foi? Na China. E os envolvidos eram os ingleses, também franceses, contra os chineses. E as principais causas aí foram o desequilíbrio comercial anglo-chinês e a reação chinesa ao comércio ilegal do ópio. Tá? Esse desequilíbrio comercial se deu por quê? Porque os chineses não tinham interesse nos produtos ocidentais. Tá? E a reação chinesa ao comércio ilegal da Companhia das Índias Orientais, que levava o ópio da Índia para a China. E o governo chinês não queria, porque era um comércio ilegal.
E a Segunda Guerra do Ópio, né, que foi causada, aí, digamos assim, pela captura de uma embarcação inglesa pelos chineses, dando aí origem à Segunda Guerra do Ópio. E as principais consequências? A principal consequência aí da Primeira Guerra do Ópio foi o Tratado de Nanquim, que ele previu que a China cederia Hong Kong para a Grã-Bretanha e a China abriria os portos chineses para o comércio exterior. E já as consequências da Segunda Guerra do Ópio foi assinado no Tratado de Tientsin. Se deu aí então o quê? A legalização do consumo do ópio e a ampliação da abertura dos portos. Abriram mais portos ainda. Então, mais 11 portos, se eu não me engano. E também um pagamento de pesadas indenizações por causa do conflito à Inglaterra e a cessão da Indochina para a França, que a Indochina estava sob posse dos chineses. Essas foram as principais consequências, então. Outro movimento importante de resistência foi a revolta dos cipaios, que ocorreu na Índia, e que demonstra claramente aí a resistência de uma cultura milenar, que era a cultura indiana, à ocidentalização que a Inglaterra, ou a Grã-Bretanha, estava impondo aos indianos. E nós vamos ver os detalhes ali dessa ocidentalização, como é que se deu. Vamos lá? Novamente, como vocês já tiveram aula com a professora Valéria, nós vamos ao nosso quadro resumo. A revolta dos cipaios, ela ocorreu em 1857, na Índia, que compreendia também outros territórios atuais, como o Paquistão, Bangladesh, Mianmar. Tá? E os envolvidos eram a coroa britânica e a Índia. E as causas, como eu falei no slide anterior, foram o quê? A ocidentalização da Índia, que ocorreu por meio de missões religiosas, isso desde a década de 30 do século XIX, a partir de 1830, o ensino de inglês obrigatório nas escolas indianas, a partir de 1835, a doutrina de prescrição ou vacância, que era uma doutrina expansionista da Grã-Bretanha, que dizia o seguinte: quando houvesse uma vacância de algum trono, de algum reino da Índia, esse reino seria incorporado, tá, à Grã-Bretanha, como colônia da Grã-Bretanha. Mas o estopim mesmo da revolta dos cipaios se deu por um motivo até meio curioso, digamos assim, que era um motivo religioso. Porque a munição utilizada pelos cipaios, que eram soldados de origem indiana, tá? E imposta pelos ingleses, essa munição, os cartuchos, né, das armas, elas eram revestidas por gordura de vaca e de porco. E a vaca, o porco, para o indiano, para algumas religiões, tanto para os muçulmanos o porco como a vaca para o indiano, eram considerados animais sagrados. E eles tinham que, para tirar a embalagem dos cartuchos, cortar com a boca, com os dentes, a embalagem. E essa embalagem tinha essa gordura animal que era contra os princípios religiosos deles. Então houve uma revolta aí dos indianos, dos cipaios, conhecido como revolta dos cipaios, que houve uma repressão muito violenta da Grã-Bretanha, que culminou com a vitória da Grã-Bretanha e as consequências aí no caso. Foi o ato para melhor governo da Índia, instituído pela Grã-Bretanha, que aumentou o contingente de presença militar britânica na Índia, diminuindo a quantidade de cipaios, que eram os militares de origem indiana. Terminou também com aquela doutrina de prescrição ou vacância e ofereceu apoio militar e financeiro aos príncipes governantes dos diversos locais da Índia. Esses príncipes governantes, com apoio militar e financeiro, passavam a ser marionetes, digamos assim, da Grã-Bretanha e atendendo a todos os interesses britânicos. Ok? Continuando então, agora nós vamos ver outro movimento de resistência, que foi a Guerra dos Boers. A Guerra dos Boers ocorreu em outro continente, já não foi mais na Ásia, foi na África,
foi justamente na porção sul da África, como nós veremos a seguir. Vamos, antes de iniciar no conflito propriamente dito, fazer uma análise dos precedentes, da conjuntura, como é que estava aquela região do sul da África. A região do sul da África, ali do Cabo da Boa Esperança, vocês estão lembrados ali das grandes navegações, era uma região estratégica. Ela ficava exatamente no meio do caminho entre a Europa e a Ásia, contornando o continente africano. E naquela região ali, no século XVII, meados do século XVII, holandeses calvinistas, fugindo de perseguições religiosas, se estabeleceram no Cabo da Boa Esperança. E os seus descendentes ficaram conhecidos, eles se dedicaram à agricultura, né, pecuária, etc., e ficaram conhecidos como boeres. Por isso que o nome é a Guerra dos Boeres, que eram dos descendentes dos holandeses que ocupavam aquela região. Estava tudo tranquilo até que em 1860 um fato mudou a história do local. Foi descoberto na região grandes minas, as maiores minas do mundo, de diamantes e ouro. Isso daí, é claro, que despertou a cobiça de outros povos, principalmente da Inglaterra, dos ingleses. E isso daí mudou completamente a história. Então, quando foi isso, nós temos aí a divisão desse conflito em duas guerras dos boeres. A primeira foi em 1880, cujos vencedores foram os boeres, descendentes dos holandeses, e a segunda, que foi em 1899 a 1902, da qual saiu o vencedor a Inglaterra definitivamente, quer dizer, a Grã-Bretanha. Agora, onde que ocorreu? Na África do Sul. Eram os ingleses, os envolvidos eram os ingleses contra os boeres. Tá? Os boeres tiveram um apoio, inclusive, da Alemanha. Né? Eles ocupavam ali a República do Transvaal e Orange, que eram ali os territórios dominados pelos boeres. E as causas, como vocês já perceberam, foi a descoberta e consequente disputa de ricas minas de ouro e diamante nos territórios boeres, que eram as maiores minas do mundo. E as consequências com a derrota definitiva dos boeres na Segunda Guerra dos Boeres foi a assinatura do Tratado de Paz e aquela região dominada pelos boeres passaram a ser colônias britânicas e os seus habitantes passaram a ser conhecidos como Afrikanders. Ok? Como vocês puderam ver, o imperialismo tem diversas faces. E um aspecto importante que é preciso saber também são as formas de dominação imperialista. O nosso livro didático destaca duas, que são as duas primeiras citadas aí embaixo. No entanto, no nosso plano de sequência didática, PSD, que é emitido pela DEPA, ela cita também o terceiro que eu coloquei aí. Então, essas três formas vocês têm que saber. Primeiro, a forma de dominação militar ou territorial. É quando tropas do país imperialista, da potência, se instalam no país a ser dominado. Então, tem uma presença militar ocupando o seu território, como o próprio nome diz. E a forma de dominação imperialista econômica, tá? Ou econômico, é a interferência na vida econômica do país dominado, que é o maior interesse dos imperialistas, que é justamente o aspecto econômico. Ele domina economicamente aquela nação. E o protetorado, que é o que está citado no plano de sequência didática, que é um documento de ensino, é o controle parcial daquela nação, daquele país. A potência mantém a elite local no governo, quer dizer, o governo é local, mas intervém na soberania do país, particularmente nos seus aspectos de política externa. Então, nós temos três formas aí que vocês têm que entender: a territorial militar, a econômica e o protetorado. Ok? Bom, antes de entrar diretamente nessa transparência e nessa imagem, nessa gravura que tem nessa transparência para interpretá-la, vamos fazer um link com a nossa atualidade, com o nosso país. Qual a região menos devastada
do Brasil e a mais rica do Brasil, a região amazônica. Vocês sabem disso. Ela tem uma riqueza mineral muito grande, uma riqueza biológica muito grande, inestimável, uma riqueza vegetal e animal, uma diversidade muito grande. Vocês nunca ouviram falar, por exemplo, em biopirataria? De pessoas, equipes, cientistas, que, patrocinados até por indústrias farmacêuticas, por ONGs internacionais, que vêm para a Amazônia e saem daqui com animais, com espécies vegetais, levando para o exterior. Por que isso daí? Porque aquilo ali pode ter produtos, podem ter materiais que são de interesse para a indústria farmacêutica, para a indústria química, para a descoberta de medicamentos, né? Até mesmo em riqueza biológica. Então tudo isso daí é importante, isso seria hoje. Agora vocês imaginem no século XIX, o grande manancial vegetal e animal a ser explorado era a África, era o continente africano. E é claro que a segunda revolução industrial, com seus avanços tecnológicos, contribuiu em muito para essa busca busca e partilha pelo continente africano, porque é um continente rico. Por quê? Porque esse avanço tecnológico da revolução industrial descobriu novos combustíveis. Então, riqueza mineral na África tinha, novos materiais, riqueza mineral novamente, a indústria química estava se desenvolvendo, a busca de novos produtos químicos na natureza, tudo isso levou a um interesse maior da comunidade dos países industrializados pelo continente africano, particularmente a Europa. E essa gravura aí, ao interpretá-la, vocês veem aí que eles fizeram um grande buraco no continente africano, buscando essas riquezas minerais. E para onde foi esse material todo? Para o continente europeu e ali também para o continente norte-americano. Embora os Estados Unidos não tenham se estabelecido territorialmente na África, mas ele tinha uma importância econômica e também adquiria esses materiais através do comércio. Então, vocês veem essa transparência, justamente trata disso, ela considerar os avanços tecnológicos e científicos da segunda revolução industrial como um dos importantes aspectos da interiorização das potências europeias na África, no século XIX. Ok? E como último tópico do que nós precisamos saber sobre imperialismo, em termos de fundamentação, nós devemos conhecer as justificativas ideológicas e, digamos assim, pseudocientíficas que faziam parte do discurso justificador do neocolonialismo. O neocolonialismo precisava, como toda grande política humana, né, precisava de uma justificativa ideológica, precisava de um suporte ideológico que desse uma justificativa científica, uma justificativa humanitária, religiosa, uma justificativa altruísta. Então, esses aspectos que eu vou falar aqui agora não foram causas do imperialismo, não confundam, foram suporte, foram justificativas ideológicas. E entre elas, aí nós podemos destacar o darwinismo social. Aí vocês perguntam, o darwinismo social, o que é isso, professor? Vocês lembram lá da teoria de Darwin, da evolução das espécies? Pois é. Então os imperialistas se apropriaram seletivamente e inadequadamente da teoria evolucionista de Darwin para poder escalonar as raças, para dar a ideia de valor às raças, entre aspas, que não existem raças humanas, o ser humano é uma espécie só, mas eles classificaram em raças, que a raça branca teria superioridade sobre as demais. Aí, então, é uma das origens do racismo, de ver com olhos diferentes, com olhos assim diferenciados, o outro. E essa apropriação seletiva, juntamente com outros aspectos, como, por exemplo, a ideia da missão civilizatória, quer dizer, olha que bonito, hein? Você levar a civilização para os outros povos. Será isso mesmo que eles estavam interessados? Ou eles estavam interessados
conforme aquela gravura da África que nós vimos lá, nos minerais, nas riquezas naturais, nas riquezas químicas, na diversidade que tinha a natureza do continente africano e da Ásia. E a ideia também de levar o progresso para acabar com a barbárie dos países, das nações menos evoluídas ou com menos cultura. Isso tudo era um embasamento ideológico, mas que na realidade os interesses eram puramente econômicos por causa da Revolução Industrial. E um outro aspecto que surgiu também aí, que evoluiu da própria apropriação inadequada da teoria evolucionista de Darwin, foi a eugenia, que nós vamos detalhar mais à frente nos outros slides. O que é a eugenia? É o estudo do aprimoramento da raça humana, tá? Em que ele escalonava, dividia a humanidade em raças, escalonava e caracterizava cada raça humana, que seria caucasoide, que seria o branco, o mongoloide, que é o oriental, e o negroide. Isso aí, na época, era classificado dessa forma. Era uma antropologia racista que nós vamos detalhar à frente. Vamos ver agora o imperialismo dos Estados Unidos. Agora, esse imperialismo que nós vamos tratar é aquele imperialismo já pós-revolução industrial. Porque, como vocês sabem, após a sua independência, os Estados Unidos, desde aquela época, já tinham uma tendência de expansão, de expansionista. Tanto que ele incorporou grande parte, mais da metade do território mexicano. Né? Então, incorporou aos Estados Unidos. Então, ele já tinha uma tendência imperialista. Primeiro surgiu ali também com a doutrina Monroe, em 1823, que, apesar de ter um caráter defensivo, quer dizer, a América para os americanos, para que as potências europeias não recolonizassem a América, mas já tinha também um caráter de liderança dentro do continente americano. Ele já passava a considerar o continente americano como sendo área de influência dos Estados Unidos. Mas as manifestações de imperialismo mesmo do século XIX, pós-Revolução Industrial, as principais nós vamos bater agora. Foi a guerra com a Espanha em 1898, cujo estopim foi a explosão de um navio dos Estados Unidos no porto de Havana, em Cuba, e essa explosão é suspeita, né, porque muita gente desconfia até que tenha sido forjada justamente para servir de estopim, e os Estados Unidos vence a Espanha é obrigada a pagar pesadas indenizações, ela é obrigada a reconhecer a independência de Cuba e cede as Filipinas, Guam e Porto Rico aos Estados Unidos. Agora, não termina por aí, até mesmo porque as Filipinas estavam já no processo querendo a sua independência e não aceitam essa dominação americana, passar para a dominação americana. Então, os Estados Unidos travam uma guerra contra as Filipinas para poder dominar as Filipinas, que é uma guerra que termina só no início do século XX, em 1901, tá? Então as Filipinas só conseguem mesmo sua independência definitiva por concessão dos Estados Unidos em 1946. E ainda, em decorrência aí dessa guerra com a Espanha, né, a questão da independência de Cuba, para poder continuar independente, né, ela é obrigada a aceitar imposições do governo americano, como a emenda Platt, que tinha 7 condições que Cuba deveria aceitar. E essas 7 condições, dentre elas se destacam aí o direito de intervenção unilateral dos Estados Unidos em Cuba e preferência comercial, para comercializar os produtos cubanos ali com os Estados Unidos, uma preferência comercial. Isso daí foi tudo ligado ali, basicamente iniciou com a guerra com a Espanha em 1898. E temos também o corolário Roosevelt. Roosevelt foi presidente de 1901 a 1909. Então por aí vocês já veem que o final da Guerra das Filipinas e a emenda Platt já foram dentro aí do corolário Roosevelt. Tá? Que nada mais é que o quê? A aplicação da doutrina Monroe mais a política do Big Stick. O que seria essa política do Big Stick, do grande porrete? Tem uma frase que resume bem isso daí. É uma política de diplomacia dos Estados Unidos que seguiu o que está nessa frase que ficou muito conhecida, que eu vou ler aqui para vocês.
e vou até dar uma entonação especial, né? Fale com suavidade e carregue um grande porrete. Assim irás longe. Essa era a política do Big Stick. E através dessa política do Big Stick, os Estados Unidos interviu no Panamá, para que o Panamá se tornasse independente da Colômbia, em 1903, e, em contrapartida, né, o apoio da independência, ele obteve ali a autorização ou a concessão de construir e explorar o Canal do Panamá, no próprio Panamá, que era uma demanda importante em termos comerciais mundiais e que poderia ser explorado, trazendo grandes vantagens comerciais aos Estados Unidos, a exploração desse canal. E a exploração desse canal ficou sob o controle dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, até 1999. Então, nós podemos observar aí os principais aspectos do imperialismo dos Estados Unidos no século XIX, como esse que nós destacamos agora nesse slide. Ok? Vamos ver agora, rapidamente, o que foi o imperialismo japonês. O shogunato Tokugawa, ele era um regime que dominava o Japão desde o século XVII. Estava há mais de 200 anos no poder. E era caracterizado, e por isso era conhecido também como feudalismo Tokugawa, era caracterizado pela servidão. Eram senhores que submetiam os camponeses ao regime de servidão. E nesse período, o Japão passou por um período de isolamento, se isolou do restante do mundo, não comercializava, não fazia trocas, havia um isolamento japonês, em que o cristianismo era proibido e as armas de fogo foram banidas. Então esse era o período do shogunato Tokugawa. Já chegando ao século XIX, o imperador começou a planejar assumir o poder, tomar o poder sozinho. E essa oportunidade apareceu quando uma esquadra dos Estados Unidos, comandada pelo Comodoro Perry, em 1854 ameaçou bombardear o Japão se ele não abrisse seus portos para o comércio com os Estados Unidos. Acabou ocorrendo essa abertura dos portos, tá? Não só com os Estados Unidos, como também com outros países. E nessa oportunidade, então, que o imperador, com o apoio externo, centralizou o poder, tá? Restaurou o poder, centralizou o poder, acabando com o shogunato, e isso foi em 1868. E o imperador, observando a situação da China, em que vivia a China, sendo partilhada pelas potências ocidentais, resolveu promover uma modernização de caráter defensivo, justamente para se defender, para não passar pela situação que a China estava passando. E dentro dessa modernização defensiva, ele aboliu a servidão, mandou missões aos Estados Unidos e à Europa para poder adquirir novas tecnologias e ver como estavam em termos de novidades, de modernização das economias da época. Instituiu também a educação básica obrigatória, criou escolas, universidades, tornou o iene a moeda nacional, construiu uma malha ferroviária e telegráfica muito importante, estimulou o desenvolvimento da indústria, então foi um estímulo estatal que depois foi passado para a iniciativa privada, equipou a marinha e o exército para fortalecer o Japão em termos externos, para não sofrer danos dos imperialistas ocidentais. E no último quartel do século XIX, o Japão entrou na corrida imperialista, que nós vamos ver as principais manifestações dessa corrida imperialista do Japão no próximo slide. E como eu falei no slide anterior, as principais manifestações do imperialismo japonês foram através de guerra. A Guerra Sino-Japonesa, de 1894 a 1895, a Guerra Russo-Japonesa, de 1904 a 1905, e a ocupação da Coreia, em 1910. Então, a Guerra Sino-Japonesa, ela se deu num contexto de disputa de área de influência sobre a Coreia, que era uma área de influência da China. O Japão venceu, recebeu Taiwan e o direito de comercializar e navegar nos rios da China, e teve reconhecida aí a independência da Coreia. Já a Guerra Russo-Japonesa
de 1904 a 1905, foi pelo controle sobre a Coreia, em troca da Manchúria, que a Rússia recusou. A Rússia se achava em condições de fazer frente ao Japão. Nunca nenhuma nação ocidental tinha sido derrotada por uma nação não imperialista oriental, né? Então, essa guerra foi vencida pelo Japão e, a partir daí, o Japão passou a ser visto como uma potência imperialista. E depois, em 1910, o Japão ocupou, anexou a Coreia, que ficou sob domínio japonês até 1945, com o término da Segunda Guerra Mundial, né? Mas essa anexação se deu após anos de guerra, intimidação e maquinações políticas do Japão. Para controlar seu novo protetorado, os japoneses travaram uma guerra total contra a cultura coreana. Proibiu o ensino de coreano, né, nas escolas e queriam realmente destruir a cultura coreana para manter o seu domínio ali sobre o protetorado, sobre a Coreia. Então essas foram as principais manifestações do imperialismo japonês.